nessa! Vamos falar agora da classificação do fato gerador. Uma classificação importante, apesar de críticas sérias da doutrina sobre ela. Apesar da doutrina criticar essa classificação e afirmar peremptoriamente que todos os fatos geradores são instantâneos, essa classificação cai em concurso público. E essa classificação também é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, porque você viu comigo aqui, quando estudou o princípio da irretroatividade, que o Supremo Tribunal Federal ainda adota como parâmetro a súmula 584. Então, a súmula 584, você vai perceber que é um exemplo de... O fundamento ali é que o imposto de renda é um fato gerador complexivo ou periódico. E agora você vai estudar a classificação do fato gerador. Ou seja, ela tem importância prática, porque apesar da crítica doutrinária, ela continua sendo utilizada pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, continua sendo cobrada pelas bancas de concurso público. Cai direto em concurso público essa classificação. Então, veja que os fatos geradores dos tributos são divididos em fatos geradores instantâneos, fatos geradores periódicos ou complexivos e fatos geradores permanentes ou duradouros. Qual é o critério para esta classificação? O critério para essa classificação é o aspecto temporal da norma jurídico-tributária. O aspecto que se leva em consideração para classificar os tributos aí é o momento da ocorrência do fato gerador. Enquanto no fato gerador instantâneo ocorre o fato gerador em um determinado instante, por exemplo, no ISS, prestou o serviço, ocorreu o fato gerador. No ICMS, circulou a mercadoria, comprou e vendeu a mercadoria, ocorreu o fato gerador. Ele é instantâneo. Prestou o serviço de comunicação, ocorreu o fato gerador, ele é instantâneo. Prestou o serviço de distribuição de energia elétrica, ocorreu o fato gerador, ele é instantâneo. Agora, existem os fatos geradores periódicos, os fatos geradores também chamados de complexivos, que na verdade ocorrem durante um certo período de tempo. É o nosso caso do imposto de renda. O imposto de renda pessoa física, por exemplo, ocorre durante um certo período de tempo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, ele é complexivo, ele é periódico, porque ocorre ao longo de um período. Já o fato gerador permanente ou duradouro, por que ele é permanente ou duradouro? Porque ele ocorre sempre. Enquanto permanece a propriedade de veículo automotor, permanece o IPVA. Ou seja, no IPVA, todo 1º de janeiro vai ocorrer o fato gerador. No IPTU, a mesma coisa. No ITR, a mesma coisa. Então veja que no IPTU, todo 1º de janeiro do ano, ocorre o fato gerador. Então, no IPTU, no IPVA, no ITR, são denominados de fatos geradores duradouros ou permanentes. Claro que aqui estamos falando das regras. Se determinado benefício fiscal for concedido a um determinado imposto, aí, por exemplo, uma imunidade, aí não há que nem que se falar em fato gerador, porque não há incidência. Aqui estamos falando quando ocorre o fato gerador. Então, o IPTU, o IPVA, o ITR são fatos geradores permanentes ou duradouros. Também foi chamado numa prova recente de fato gerador constante. Fato gerador constante, porque ocorre sempre a todo ano, Sempre a todo ano.
ocorre o fato gerador. Então vamos lá. Veja que a doutrina classifica o fato gerador instantâneo, periódico e continuado. O continuado é o permanente, é o duradouro, é também chamado de constante. O fato gerador continuado é o IPTU, é o IPVA, é o ITR. Vamos lá. O fato gerador instantâneo ocorre quando a realização se dá no exato instante, no tempo. Por exemplo, imposto de importação. Por exemplo, como eu falei, ICMS. Por exemplo, ISS. Então, por exemplo, o imposto de importação se dá com o registro alfandegário da declaração apresentada pelo importador à autoridade fiscal competente. Você vai estudar comigo que o imposto de importação ocorre no momento do registro alfandegário. Não ocorre, por exemplo, quando o produto ingressou nas águas territoriais brasileiras. Não ocorre, por exemplo, quando ingressou em território brasileiro através de avião. O momento, como você vai estudar comigo, em tributos em espécie, ocorre em determinado instante, que é o quê? No momento do registro alfandegário, do guia de importação. Veja que o fato gerador periódico, também chamado de complexivo, também chamado de completivo, também chamado aí de continuativo, também chamado de formação sucessiva. Por isso você tem que prestar atenção nas nomenclaturas. Algumas são até semelhantes, né? Você vê aqui que determinado autor chama o fato gerador periódico de continuativo. Agora, quando se fala em fato gerador continuado, é coisa diferente. O continuativo é o imposto de renda. Acontece quando sua realização se completa ao longo de um espaço de tempo. Por exemplo, imposto de renda de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Agora veja que o fato gerador continuado ou persistente é outro fato gerador. Não é a mesma coisa do fato gerador continuativo. Já é outra nomenclatura. Como eu disse para vocês, o fato gerador continuado ou permanente também aparece com outras duas nomenclaturas em prova. Você vê que a nomenclatura é importante. Porque mudou o nome, a pessoa se perde no dia da prova. Então você tem que anotar que o fato gerador continuado ou persistente também é chamado em prova de duradouro, né? Também já foi chamado em prova de constante. Então, continuado, persistente, constante ou duradouro é o mesmo fato gerador. É aquele que ocorre por uma situação que se conserva no tempo. Entretanto, a lei tributária fixa, para fins de praticidade tributária, claro, um determinado momento. Por exemplo, o IPTU, por exemplo, o IPVA, por exemplo, o ITR. No IPTU, a situação de ser proprietário de um imóvel é uma situação que se perdura no tempo, que continua no tempo, que persiste no tempo, que é constante no tempo, né? Então veja que, sendo que a legislação tributária fixa um determinado instante para se considerar como o momento da ocorrência do fato gerador, normalmente 1º de janeiro do ano civil, assim como ocorre no IPVA. Vamos ver aí uma questão do concurso de procurador-geral, né? Na verdade, o concurso de procurador do Estado do Espírito Santo, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado. Abre aspas. A doutrina designa fato gerador continuado aquele cuja realização ocorre ao longo de um espaço de tempo, como é o caso do imposto sobre a renda de proventos de qualquer natureza. Veja que o fato gerador continuado é o fato gerador aqui, meu amigo, ó, do IPTU, do IPVA e do ITR. Por quê? O fato gerador do imposto de renda é o periódico, o complexivo, o complectivo, o continuativo ou de formação sucessiva. Então, está equivocada aquela alternativa. Vejamos agora o concurso de procurador da República. Perceba, antes de passar do concurso, que os nomes se parecem, mas não são iguais. Uma coisa é continuativo, outra coisa é continuado. A doutrina é assim, né? Cada doutrinador estabelece os seus nomes. E aí, no dia da prova, o examinador da banca coloca os nomes de maneira, né, para tentar confundir o candidato. Então, decore as nomenclaturas. Por isso eu vou voltar aqui e você vai prestar atenção agora na nomenclatura.
apenas... Por quê? Porque o conceito você já sabe. O instantâneo é instantâneo mesmo, né? Ocorre em um determinado instante. O periódico é complexivo, completivo, continuativo ou de formação sucessiva. Cada um dá um nome. Por exemplo, o professor Amilcar Falcão de Araújo fala complexivo. Veja que o continuado ou persistente também é chamado de duradouro. Também é chamado de constante. Ok? Então, primeiro item falso. Segundo item, assinale o imposto cujo fato gerador é instantâneo. IPTU, falso. O IPTU é o continuado, é o permanente, é o constante, é o duradouro. IPVA, mesma coisa. É a mesma classificação do IPTU, continuado, constante, duradouro, permanente. Imposto de renda de pessoa jurídica, falso. Imposto de renda de pessoa jurídica é o nosso querido fato gerador complexivo. É o fato gerador periódico. Sobrou o nosso querido ICMS. Então, a resposta é a letra D de dado. Veja que, noutra perspectiva, né, o professor Paulo de Barros Carvalho critica muito essa classificação. Critica muito. Ele diz o seguinte: existem autores, né, capitaneados pelo professor PBC, Paulo de Barros Carvalho, que entendem que os fatos geradores são exclusivamente instantâneos, uma vez que a legislação tributária sempre estabelece somente um único momento para fixar a ocorrência do fato gerador. Então preste atenção, meu amigo, o seguinte: no caso do imposto de renda, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele sai pela tangente. Ele fala, não, então tá, qual o fato gerador? Por que o imposto de renda é fato gerador instantâneo? Porque ocorre todo dia no último ato de 31 de dezembro. Né? No último ocorre o fato gerador. Por que o IPTU e por que o IPVA são instantâneos também, segundo o professor Paulo de Barros Carvalho? Pelo seguinte, porque ele entende, se a legislação fixou todo dia 1º de janeiro, todo dia 1º de janeiro vai ocorrer o fato gerador. Ele seria instantâneo. Ok? Então, o momento da ocorrência do fato gerador para o professor Paulo de Barros Carvalho e os seus seguidores é sempre instantâneo. Mas veja que esse não é o entendimento adotado usualmente pelas bancas de concurso público. Não é o entendimento adotado pelo STF. Você viu a súmula 584. Então, vejamos aqui o que o professor Paulo de Barros fala. Na hipótese do IR, Imposto de Renda, é o último momento do dia 31 de dezembro do ano civil. No caso do IPTU, é o dia 1º de janeiro do ano civil. Deste modo, não se poderia falar em fato gerador periódico, no caso do imposto de renda, e também não poderia se falar em fato gerador continuado, no caso do IPTU. Então, preste atenção nisso aí. Para o professor Paulo de Barros Carvalho e para os seus seguidores, não há esta classificação. Esta classificação é equivocada. Para ele, todos os fatos geradores são instantâneos. Todos os fatos geradores têm como fixar, têm como estabelecer um único momento, um exato momento da ocorrência do fato gerador. Então, preste atenção que isso pode ser cobrado, por exemplo, numa prova discursiva. Um forte abraço.